Bom dia! Vamos chegando a mais um dia. E hoje a nossa live vai falar sobre dependência emocional. A dor, a angústia, a solidão de quem passa por essa dependência, né? E para quem me conhece que já tá acostumado com a casinha, eu sempre tenho a minha água, que eu sem água não vivo. Então, meu copinho de água já está aqui. Vamos falar as fases da nossa vida que nós vivemos em dependência emocional e o que acontece num relacionamento quando nós vivemos isso. E eu espero que sejam de grande proveito. Então vamos chegando, se sentem, se acomodem para poder aprender mais, para que você aprenda mais e evolua sempre. E para quem tá aqui e já deve ter assistido alguma das minhas lives, eu tenho sempre... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu estou fazendo com que você pare por alguns segundos para respirar, fazer um exercício de concentração, que nada mais é uma base para a meditação. Para quem quiser meditar, isso aí é uma base para a meditação. Então, eu estou fazendo esse exercício diário com vocês, porque a nossa vida é extremamente corrida. E dessa forma você aprende a se treinar, a parar por alguns segundos em momentos de agitação, tá? Então, é para isso que serve esse exercício e nós vamos fazer todos os dias aqui nas nossas lives. O primeiro passo é você se sentar confortavelmente, ajeite seu corpo, eu vou até alinhar o meu aqui. Ajeite seu corpo, alinhe ele. Eu vou soltar aqui a nossa música para meditação. Alinhe o seu corpo, coloque as mãos sobre o joelho, coloque os pés no chão, esticadinhos. Se você estiver descalça completamente, não deixe as pontas dos pés assim, alinhe eles. E se tiver calçado também, de preferência que alinhe o pé. Feche os seus olhos. Primeiramente, você vai fazer o primeiro exercício de respiração. Quando você respira, hoje eu vou explicar sobre isso, nós respiramos muitas vezes pelo peito, né? Então nós fazemos assim, ó. E aí a respiração ela vem curta. Quando eu fiz Tai Chi, o mestre de Tai Chi, ele falava sempre isso, que nós respiramos da forma errada. Nosso peito ele expande pouco e o nosso pulmão ele é simplesmente um órgão que ele está sempre oprimindo, enchendo, oprimindo e enchendo. E a extensão dele é maior que o nosso peito.
quando ele está cheio, né? Então, para você dar espaço para que ele encha, você tem que encher a barriga também. Não só a força vir do peito, mas vir da parte abdominal também, para que você deixe que o pulmão encha de ar. Isso faz com que o seu ar ele entre e saia efetivamente. E você fazendo isso, você leva oxigênio para o seu organismo, você leva oxigênio para o seu cérebro e você aumenta a corrente sanguínea, trazendo assim novas correntes do cérebro, trazendo assim mais oxigênio e trazendo consequentemente mais clareza. Então, é por isso que nós fazemos esse exercício. Eu quis parar hoje para falar sobre isso, para que você entenda o porquê que você faz esse exercício. Então, quando eu falar 1, 2, 3, respire, você aumenta o peito, aumenta a barriga, retenha o ar confortavelmente no pulmão, então segure o ar no pulmão de uma maneira muito confortável, que você se sinta confortável, não sinta dor. Por alguns segundos, você vai começar segurando pouco e você vai perceber que aos poucos o seu pulmão vai tendo a capacidade de segurar cada vez mais esse ar dentro. E depois você vai soltar o ar. Então, vamos fazer esse exercício já pensando na estrutura do tórax com o abdômen, tá? Então, fechem seus olhos. 1, 2, 3. Pense agora comigo. Como seria um dia perfeito para você? Pense em todos os detalhes do que seria um dia perfeito a você. Um dia perfeito é um dia ensolarado, com os raios do sol, bem iluminado. Um dia perfeito é um dia de chuva, com muita chuva, com aquele barulhinho ao fundo. Um dia perfeito é aquele que você já começa trabalhando. Um dia perfeito é aquele que você levanta aos poucos. Pense no seu dia perfeito. Vamos para a nossa segunda respiração. 1, 2, 3. Retenha o ar. E agora imagine que esse dia perfeito, como todos os outros, tem o início, o meio e o fim dele. No início, o que é necessário para que seu dia seja perfeito? O que você precisa fazer para que seu dia seja perfeito? No meio do seu dia, o que é necessário para que você continue com seu dia perfeito? Um bom almoço, uma boa parada para um café. O que é necessário? E para que você termine o seu dia, o que é necessário para que você termine esse dia tão perfeito
e que ele termine como um dia perfeito. Vamos fazer a nossa terceira respiração. 1, 2, 3. Abram os seus olhos. Sintam o quão foi perfeito o seu dia. O dia que você trouxe à sua mente. O quão bom foi perfeito. E viva essa energia em seu dia. Continue com esse pensamento durante o seu dia. E tudo aquilo que você alimentou na sua mente, pratique para que seu dia seja bom, perfeito. E a primeira coisa que nós vamos pensar, e o primeiro passo para falarmos sobre dependência emocional, é falar sobre a primeira fase que nós passamos na nossa vida com os efeitos da dependência emocional. Você sabe qual é a primeira fase da sua vida que você viveu dependência de alguém? Que você viveu a dependência emocional, física, a sua dependência da segurança. Você sabe qual foi essa primeira fase? A primeira fase que você viveu uma dependência emocional foi quando você estava na barriga da sua mãe. Você dependia totalmente dela. Você fazia parte do corpo dela. E quando você nasceu, você efetivamente só era dependente daquela mulher. Dependente para comer, dependente para viver, dependente em tudo. Não só emocional, mas em tudo. E ela fazia a diferença quando não estava por perto. Ela fazia a diferença quando essa mulher ela não sabia o que ela poderia fazer por você ao chorar. Esta é a primeira fase que um homem que eu falo ser humano, vive de dependência em sua vida. E sabe o que acontece com esse ser? Sabe o que acontece com nós? E como aqui a página é mais focada na linguagem feminina, o que acontece com a mulher? Sabe o que acontece com a mulher? É que passamos a procurar esta dependência emocional para o resto da nossa vida. Quando você fala, sou dependente emocional, ou quando você começa a identificar as características de uma pessoa que é dependente emocional, é simplesmente isso que você está falando. Você vive, vou colocar aqui, você vive a dependência que você tem da sua mãe. Você vive a dependência que você uma vez teve. Como dizem, do paraíso você sente falta. Que é a união perfeita, né? Da mãe do feto, da mãe do bebê
É a união perfeita. Porque a mãe produz o alimento, a mãe produz o aconchego, a mãe produz a segurança. É a união perfeita. Só que com o passar do tempo, cada vez menos, você vai perdendo essa dependência da mãe. Você vai comendo sozinha e aí já come de outros alimentos, não só do leite materno. E aí você divide o seu amor da sua mãe com outras pessoas. Certo? E você cresce. E quando nós, na fase adulta, criamos uma dependência. Sem aquela pessoa eu não vivo. Sem aquela pessoa o meu dia ele não funciona. Se aquela pessoa não existir na minha vida, eu não vou viver. Eu preciso dela para viver. Você está vivendo a dor que a sua criança está sem a mãe. Está vivendo a dor da criança abandonada. Está vivendo a dor da criança que teve que dividir a mãe com outra pessoa. E para que ela seja reconhecida, ela tem que continuar ali, competindo, fazendo graça. Ela tem que chamar atenção, porque ela depende daquele amor para poder viver. Ela depende do reconhecimento do outro para poder viver. E isso traz consequências. Eu vou consultar aqui, porque é um assunto que ele traz pontos interessantes e eu anotei para que eu não me perdesse, justamente para não ficar vagando muito e falando muito sobre isso. Então, o único momento que você teve esse vínculo perfeito de dependência... Oi, Camila, bom dia. Esse vínculo perfeito de dependência, o único momento que você teve na sua vida foi com a sua mãe. O único momento que você teve que foi perfeito de dependência foi na época que você estava sendo gerada e na época que você era um bebê. Após isso, você vai perdendo um pouco dessa dependência até chegar à fase adulta. E quando nós... Olá, bom dia! E quando nós continuamos com aquele sentimento que nós dependemos da outra pessoa para poder viver, da outra pessoa para poder se manter, você ainda está trazendo esta criança que está dentro de si, necessitando de atenção. E aí, isso, ele nunca vai ser o suficiente para que você se mantenha feliz. Porque quando você projeta essa dependência de alguém, de algo, você não vai ser feliz. Imagine o seguinte, você pega uma tela em branco e você começa ali a pintar o que vem na sua cabeça. A tela vai ficar linda, mas é o que é na realidade? É o que é ali? É o que você pensou, olhou e talvez não vai ficar igual. Ele vai ficar exatamente da forma que você imaginou, mas não vai ficar igual àquele objeto. E é o que acontece quando você pega uma relação e aí você projeta tudo aquilo. Não é a pessoa que você está enxergando, é o que você está necessitando, é a sua dependência que está pintando aquela pessoa. E o que acontece no relacionamento quando a gente casa? O que acontece? Acontece que você não estava enxergando aquela pessoa, você casa e se decepciona. Você se decepciona
por justamente achar que aquela pessoa tem obrigações com você em questão à sua dependência, sendo que nós somos um ser à parte do outro, nós somos um ser diferente, nós vivemos independente da outra pessoa, a não ser a fase de quando nós somos bebês, que necessitamos do alimento, do aconchego da mãe, de quem cuide, de quem faça o papel de mãe. Não tem mais outra pessoa da qual você dependa, da qual você necessite. E é assim que vive um adulto. O adulto, ele simplesmente entende quais são as minhas necessidades emocionais e o acolhe. A criança, ela vai viver reclamando de que ela necessita que alguém cuide dela. Consegue entender? O que você vive? Você vive, eu preciso que alguém me acolha, eu preciso que alguém cuide de mim, como uma mãe cuida de um bebê, ou você vive, eu acolho a criança que existe dentro de mim, eu acolho as minhas necessidades. Isso é um adulto falando com um adulto. É um adulto falando como adulto. Então você acolhe as suas necessidades. Mas na vida a gente vive assim, né? Uma contabilidade diária. Na vida a gente vive uma contabilidade da seguinte forma: a pessoa me dá tanto, eu dou tanto. Você não vive. As pessoas normalmente elas não vivem aquele amor, aquele sentimento. Elas não vivem um relacionamento. Elas vivem de troca. Eu te dou tanto, você me dá tanto. E aí cria essa dependência, porque obrigatoriamente eu vou te dar tanto e você tem que me dar. Porque se você não me der, eu vou ficar insuficiente. E não é dessa forma. E é por isso que muitas vezes, muitas mulheres, e eu aqui falo mais de mulheres, minha linguagem ela é mais voltada para mulheres, por isso que muitas vezes, muitas mulheres, elas tentam se encaixar de alguma forma dentro de um relacionamento. Eu não falo só relacionamento homem-mulher, relacionamento entre família, relacionamento entre sociedade. Ela tenta se encaixar de alguma forma. Ela não traz a personalidade dela, porque como ela é dependente efetiva de outra coisa, de outra pessoa, como você é dependente de algo, você quer que aquele algo, aquela pessoa, ela se mantenha perto de você. E aí, se você não está agradando, se você não está pronta ali para servir, você acha que você não vai ter. E isto é uma forma também de ter dependência, de criar dependência. Porque quando você acha que se você não estiver ali pronta para servir e agradar, e continua nessa, mantendo aquela pessoa, servindo e agradando, não entendendo quem é a real pessoa, não enxergando você, e sim o que você está fazendo por ela, você está sendo, na verdade, criando a sua dependência e a dependência do outro. Certo? E muitas vezes eu vejo mulheres maravilhosas. Eu tô aqui mexendo na minha colinha, tá? Pra não me perder, porque é um assunto bem amplo. E a gente fala muito. Na outra live eu não fiz a minha colinha e dei uma perdida no assunto. E aí quando você tenta de alguma forma se encaixar, né? Tenta de alguma forma agradar a outra pessoa, é como se você estivesse tentando caber em algo. É como se eu estou aqui com o meu copo, imagina que eu quero colocar a caneta aqui, assim, ó. Não assim, assim. E aí eu quero colocar a caneta de qualquer jeito dessa forma.
É isso que acontece com os relacionamentos. Quando você cria uma dependência e que você quer continuar com aquela pessoa, aí você faz assim, ó, tenta colocar e não vai entrar, não encaixa. E aí você vai ter que forçar. O que vai acontecer se você forçar? Vai chegar uma hora que esta caneta aqui, por entrar tanto em atrito com o copo, que ela vai quebrar. Ela vai quebrar, vai ficar em pedacinhos. Ou então ela não vai se encaixar nunca e vai continuar em atrito sempre. Então você não tem como se encaixar em outra pessoa dessa forma. E o que acontece? Eu tava falando o que acontece com a maioria das mulheres. E eu já passei muito por isso também. Que nós entendemos que o nosso valor como pessoas, que o seu valor como pessoa, ele depende do valor que a outra pessoa te dá. Isso também é uma dependência. Quando você entende de que a outra pessoa tem que te dar valor, você está criando uma dependência. E primeiro, o valor tem que ser seu, não da outra pessoa. Quando você entende que o valor é seu primeiro, a outra pessoa ela automaticamente acompanha. Porque você não vai fazer nada em sua vida, você não vai fazer nada no seu dia que possa ferir o seu sentimento de valor. E você não vai deixar com que a outra pessoa faça. Só que quando você não entende qual valor você tem, quando você não entende isso e você deixa com que a outra pessoa faça isso por você, quando você deixa com que a outra pessoa diga quem você é, você não sabe, você não tem como se impor, porque você não sabe o valor que você tem. Então vai sim criar uma dependência. Você vai necessitar que a outra pessoa te diga o tempo inteiro, você é isso. E na primeira crítica que ela fizer, na primeira pancada que ela der, não literal, tá, gente? Na primeira pancada que ela der, você vai desmoronar. Porque o seu valor depende daquela palavra de afirmação. Depende ali. E quando nós estamos em um relacionamento, existem 3 pessoas. E nós só cuidamos de 2 pessoas. Você sabe quem é essa terceira pessoa? Quando a gente entende isso, quando eu passei a entender isso, eu passei a me cuidar melhor. Eu passei a entender que a minha saúde não dependia da outra pessoa. E eu vou falar para vocês. Primeiro vem o eu numa relação. Quem eu sou. A minha história, o que eu me formei. Porque antes daquela pessoa, dessa segunda pessoa existir, antes do meu filho existir, antes do meu marido existir, quem existe sou eu. Então, esta é a primeira pessoa. A segunda pessoa é a outra pessoa, é o seu marido, é o seu filho. É aquela pessoa que você acha que você tem dependência sobre ela, né? Tem dependência do amor dela, do reconhecimento dela. E a terceira pessoa é a gente, é a comunidade, somos nós. Essa é a terceira pessoa. Então você tem que cuidar de você, ser responsável por você. A pessoa que está em relacionamento com você, ela tem que ser responsável por ela, pelo sentimento dela, pelas emoções dela. E quando esses dois estão balançados, cada um com a sua independência, cada um com o seu emocional cuidado, cada um com o seu financeiro cuidado, que o financeiro também faz parte, cada um com a sua individualidade e o seu respeito pela história, cuidado, o agente fica mais fácil de ser cuidado.
E você precisa do tempo para você, a outra pessoa precisa do tempo para ela e o agente precisa do tempo. A nossa comunidade precisa do tempo. E quando você tem a dependência emocional, esse agente ele some. Ele some, ele desaparece. Por que ele desaparece? Porque você acha que a sua vida só vai estar completa se você tiver o outro. Você acha que você só pode ser feliz se você estiver ao lado do outro. Você não consegue criar hobbies, por exemplo, você não consegue criar atividades sem o outro. Ou se você cria, você fica pensando no outro o tempo inteiro. O que eu posso fazer pelo outro o tempo todo. E aí necessita, sim, do eu. As pessoas hoje falam assim, chega de ego, né? E na verdade o ego é a primeira coisa na vida que você aprende. Como que você pode jogar fora algo que é a primeira coisa que você aprende? Porque quando você nasce, a primeira coisa que existe é o eu. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. A mãe, ela precisa cuidar de mim. Depois você aprende que você vive numa comunidade. Então o que acontece? A mãe, ela ensina ao bebê, ao filho, de que ele tem que cuidar dele primeiro. Se ele cuida bem dele, se ele cuida bem de quem ele é, se ele respeita as necessidades dele, ele pode sim viver em sociedade e respeitar as outras pessoas. Então você não tem como dar algo se você não tem algo. E aí você projeta o que você não tem na outra pessoa. Você busca o que você não tem na outra pessoa. Você não tem amor por si, não tem respeito por si, e você procura isso na outra pessoa. E aí a gente encontra uns narcisistas aí, eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente encontra algumas pessoas aí, alguns homens dispostos a suprir essa necessidade emocional de forma errada. E aí é onde você se destrói como pessoa, como mulher, onde você se descaracteriza, né? Descaracteriza a personagem. Descaracteriza quem você é como mulher. O quanto eu ouvi que eu não prestava, o quanto eu não ouvi, o quanto eu não tinha valor algum, porque eu não sabia o valor que eu tinha. Então a outra pessoa eu achava que sabia. E eu dei o poder isso para ela. E foi libertador quando eu descobri que não, quem tem valor sou eu, não a outra pessoa. Tô consultando aqui a minha colinha. Se vocês vissem o tamanho, e a gente vai tendo que selecionar por questão do tempo. Então, eu vou entrar o que você pode fazer quando você entrar em dependência emocional. E tem alguns exercícios aí. Eu gosto muito de exercícios porque não adianta eu fazer você pensar sobre o que você está vivendo hoje, sobre a tua insatisfação, se eu não te levo a fazer, a pôr em prática. Porque a visão sem ação, ela não é nada. Então você precisa entrar em ação. O primeiro exercício que você vai fazer e responder é o seguinte: o que eu sou? Como eu sou como mulher? Quais são as minhas características? Não as características físicas, que também vale como autoconhecimento, mas não é disso que eu estou falando. A sua características intelectual. Qual é a sua história? O que você aprendeu? Entenda o que você aprendeu em cada vivência ruim, por exemplo. E em cada vivência boa. O que você gosta de fazer? Você gosta de ler? Esse é o segundo ponto. Você gosta de ler, você gosta de trabalhar, você gosta de estudar, você gosta de tirar o tempo para os seus filhos. Você precisa entender o que você gosta. Esse é o primeiro passo para que você se afaste da dependência emocional, porque você está criando novamente o seu eu que está descaracterizado. E o segundo ponto que eu gosto muito, e isso ajudou demais, e ajuda algumas mulheres que eu atendo, é o seguinte: como que a sua
família, como que as mulheres da sua família enxergam o que é ser mulher? Elas têm essa dependência emocional? E o porquê desse exercício? Esse exercício é o seguinte: quando você entende o que as mulheres da sua família, que é a comunidade onde você vive, compreende do que é ser mulher, você entende como a sua mente foi formada. Porque você vem após elas. Elas antecedem você. Elas construíram primeiro a consciência do que é ser mulher. Então, quando você entende qual foi a sua formação, você entende aonde está a deficiência, a sua deficiência. Do que necessita ser cuidado ou do que necessita ser enfatizado. A sua comunidade de mulher, o que ela entendia? De que mulher era feita para quê? Mulher era feita para ser dependente do homem, de não trabalhar ou de trabalhar. As mulheres de sua referência, mesmo que não sejam sanguíneas, né? As mulheres de sua referência, elas são feitas para quê? São mulheres fortes, fracas. Quando você passa a entender essa sua base, você consegue alterar. Quando você não entende a sua base, você não altera. Você pode até evoluir, mas você não consegue alterar. Vai ficar sempre aquele sentimento ali dentro guardado, dizendo para você que você é isso, você é aquilo. É as crenças. Então, para ressignificar essas crenças, você necessita entender qual foi a sua base e a partir daí você começa a colocar tudo no lugar. Então, faça esse exercício. Como eu falei, a visão sem ação ela não tem valor. E a ação sem visão também. Você fica cego, você age sem rumo. Certo? Eu, infelizmente, tenho um compromisso marcado, tenho horário já. E a nossa live, acredito que efetivamente tenha atingido o objetivo de chegar esta mensagem até você e entender de que a dependência emocional é o que você projeta no outro e se trata muito mais de você do que do outro. Então, cuide do seu eu, para depois ter eu e você e para depois ter o nós, o agente, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã para nossa próxima live. Eu vou deixar a caixinha lá nos stories e eu quero que você faça sua sugestão, coopere, porque a live aqui são todos os dias, os temas são muito extensos, para que eu possa estar organizando aí o nosso calendário de lives, tá bom? Grande beijo, tenha um bom dia, um dia perfeito.